Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia a todos. O despertador despertou errado, tá? Então não tenho que mentir, nem esconder. Como nós cantamos agora, né? Vamos abrir a Bíblia, por favor, em Números capítulo 11. Eu quero falar sobre a depressão de Moisés. A depressão de Moisés. Quem já teve depressão aqui? Levanta a mão. Vocês são crentes, hein? Quem teve assim momentos de depressão? Vocês são crentes. Tem uma linha que diz hoje na igreja que crente não pode ficar o quê? Deprimido, porque é pecado. Tem uns também que tudo fica deprimido. Até enxaqueca da depressão. Não é assim. Mas depressão é uma doença. E todos nós, quando estamos no limite, quando a corda está esticada, nós podemos entrar em depressão. Vamos ler aqui, o texto todo é Números capítulo 11, versos de 1 a 34. Mas eu quero que você leia comigo versos 12 a 15, por favor. Números 11, de 12 a 15, diz assim: concebi, Moisés está dizendo para Deus, concebi eu, porventura, todo este povo? Por acaso sou eu dono da igreja Pretã de Pinheiros? Dei-o eu à luz, para que digas, levas ao teu colo, como a ama leva a criança, que mama a terra, que sob juramento prometeste a seus pais? Donde eu teria carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne, para que possamos comer. Vamos ler juntos, versículo 14 e 15. Vamos ver? O que diz? Não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favores aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés está orando, pedindo a Deus que o quê? Me mate. Esse povo que o Senhor arrumou para mim pastorear, não é meu, é teu. Estou dizendo isso a vocês não, tá? Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Meus amados irmãos, a verdade espiritual que nós aprendemos na Bíblia é que qualquer homem de Deus, chamado por Deus, pode ficar deprimido. Jó, Elias, Jonas, Jeremias, e até mesmo Jesus no Getsêmanes, ele entrou em tristeza, que a Bíblia descreve como tristeza de morte. Spurgeon, e se você quiser ler, eu li esse livro, sobre a depressão de Spurgeon. Teve uma vez que ele pediu a Deus que tirasse a sua vida. Ele entrou num vale de depressão depois de uma grande cruzada evangelística. Ele disse, Senhor, eu não aguento. Ele perdeu a alegria de viver. Geralmente, os momentos depressivos vêm em momentos de grande vitórias, de auges. Mas Moisés aqui, Moisés, capítulo 11, ele disse, se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não deixes ver o que é a minha miséria. E a grande pergunta, e eu tenho 4 perguntas nesse texto, ou 4 respostas, para tentar explicar a depressão de Elias.
Porque essa pergunta chega para mim no Instagram toda semana. Pastor, são duas, né? O crente pode fazer tatuagem? E a segunda é, um crente pode ficar deprimido? Um crente pode sentir desejo de suicídio, de morrer? E eu vou encontrar aqui para você duas coisas que eu quero explicar. Primeiro, antes de entrar nesses 4 pontos. O primeiro é que essa depressão de Moisés não é por causa do seu temperamento. Ele não estava tendo uma instabilidade emocional. Sabe por quê? Veja lá em Números capítulo 12, versículo 3. Vamos ler juntos. Êxodo 12, versículo 3. O que é que diz? Era o varão Moisés mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então não era uma crise temperamental, uma TPM. Ele pediu a Deus para morrer, não por causa do seu temperamento. Ele não era consanguíneo, ele não era, como falaram de mim uma vez, visceral. Não. Ele é gente como a gente. O homem mais manso da terra. Segunda coisa que eu gostaria de tirar no texto, para derrubar uma tese. Ah, você está com depressão, isso é espiritual. Não é. Porque Moisés falava com Deus o quê? Face a face. Ninguém nesse mundo falava com Deus como Moisés o quê? Falava. Se você quiser ver isso, você vai descobrir no versículo 5 do capítulo 12, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs-se à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam, e a eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo o quê? Moisés. Se você for para Deuteronômio, último capítulo de Deuteronômio, capítulo 34. Claro, não foi Moisés que escreveu? Mas o versículo 10 do capítulo 34 diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, como quem o Senhor houvesse tratado o quê? Face a face. Então a depressão não é. E o doutor Martin Lloyd Jones explica: Moisés não teve depressão espiritual. O seu problema não era de fé. O seu problema não era crise de fé. E aqui eu quero chamar a sua atenção, meus amados irmãos, porque a gente tem ouvido falar muito de suicídio de pastor. A gente tem ouvido falar muito de pessoas crentes que estão passando, que estão enfrentando dificuldades nessa área. E muita gente diz que isso é pecado, isso é demônio, isso é falta de fé, isso é desequilíbrio emocional. Mas Moisés nos prova aqui. Primeira razão que eu vejo nesse texto, por que Moisés entrou em depressão. Primeiro, se você vê no capítulo 12, falaram Miriam e Arão contra Moisés. Quem falou contra Moisés? Quem? Miriam e Arão. Foi gente da rua? Gente de casa. Falou contra Moisés. Falou a favor ou falou contra?
Você já falou contra o seu irmão? Mas falou contra por quê? Por causa da mulher cuxita. O que significa cuxita? Morena, de Cuxi. Moisés era manso, mas Moisés não era bobo. Ele era manso, mas não era sonso. Ele casou com a mulata do Sargentelli. Por quê? Porque Zípora havia o quê? Morrido. Ele estava enfrentando o quê? Uma viuvez. Viuvez aqui é caso de depressão ou não? Os entendidos aí, vocês são os entendidos? Tem mulher que quando o marido morre faz festa. Mas tem, geralmente, entra em... Porque morte, acidente, é incontrolável. Morreu minha esposa, morreu Zípora. Mas depois que eu morri, que Zípora morreu, eu conversei com Deus, eu fui na presença de Deus, eu orei a Deus e Deus me deu uma mulher. E essa mulher se chama, não tem um nome, era Cuxita. E sabe o que aconteceu? Os meus irmãos fizeram o maior escarcéu contra mim. Não respeitaram a minha dor e não respeitaram o que é a minha decisão. Então preste atenção, cuidado quando você for falar mal da mulher do pastor. Principalmente se for a segunda depois que a primeira morreu. Pode ser resposta de oração e você não sabe. Irmãos, o negócio é sério. Desceu, 12:5, desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Deus chamou quem? Arão e Miriam. Por que Deus chamou Arão e Miriam? Porque eles estavam falando contra Moisés. Porque Moisés havia casado com a mulher que Deus disse que era para ele casar. Versículo 9, o que diz? E a ira do Senhor contra ele e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava o quê? Leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que saindo do ventre de sua mãe, tinha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspir no rosto, não se envergonhado por 7 dias, seja detida 7 dias fora do arraial, e depois o quê? Recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi o quê? Recolhida. Moisés sofreu depressão por causa da fofoca. Alguém já ficou deprimido por causa de calúnia aqui? Falaram mal de você, você não era culpado. Destruíram sua reputação. Disseram que você era um crente safado, um crente lamanceiro, que você era desonesto, julgou suas motivações. Você estava tudo fazendo segundo a vontade de Deus. Você estava sofrendo porque você era o quê? Crente. Uma lição aqui para nós: quando tem fofoca na igreja, a fofoca atrasa a caminhada do povo de Deus. E eu não sei porque a fofoca aqui foi feita pelos irmãos, mas a líder da fofoca foi uma mulher, Miriam. E por causa de Miriam, o povo parou a sua marcha por 7
dias. Quando tem fofoca, o povo de Deus não avança. Então toma cuidado da fofoqueira. Porque eu não sou Moisés. Se você pegar lepra, você vai morrer mesmo. E se você falar mal de mim, aí que eu não oro mesmo. Vocês estão entendendo ou não? Eu estou falando engraçado, mas é sério. Porque quem fala sério é Paulo Júnior, mas eu estou falando sério. Segunda razão, porque Moisés ficou deprimido, pediu a Deus para morrer. Primeiro, porque ele perdeu a sua esposa. E ao tomar a decisão diante de Deus em ter uma nova esposa, todo mundo estava falando mal dele. Segunda razão, veja lá no capítulo 11, por favor. Capítulo 11, verso 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o quê? Extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo que se apagou. Pense no deprimido que ora e Deus atende. Mas presta atenção, que Moisés ficou deprimido por causa da murmuração do povo. O povo murmurou contra Deus. E o que é murmurar? Murmurar é o seguinte, é dizer que Deus não está lhe tratando bem. É dizer para Deus que Deus tirou você do Egito, onde tinha peixe, onde tinha pepino, onde tinha cebola, onde tinha água. Deus tirou você do mundo e Deus está matando você agora na sua caminhada cristã. E aqui, meus amados irmãos, Deus pune o povo. Porque onde há murmuração, há juízo de Deus. Então para de reclamar. Porque se você murmura contra Deus, pode ter certeza que o pecado que Deus abomina, o pecado que ofende a Deus, é o pecado da murmuração. Para de murmurar pela igreja que você tem. Pare de murmurar pelas coisas que têm acontecido na sua vida. Pare de murmurar por aquilo que você tem. Deus cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos protegido. Ele tem suprido cada uma das nossas necessidades. E ainda que a sua vida pareça desordenada, Deus está cuidando de você. Veja lá em Deuteronômio, capítulo 8, por favor. Achou aí? Deuteronômio, capítulo 8. No versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Veja no versículo 3, no capítulo 8. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, o quê? Deus cuidou de você no deserto. Deus fazia cair maná todo dia. E na sexta-feira, véspera do sábado, Ele mandava o maná em dobro. Você não foi picado por escorpião. Você não pegou uma doença no deserto.
Deus cuidou de você, como Deus está cuidando da gente. Amém? Então para de murmurar. As pessoas deprimiram a Moisés por causa das reclamações que ele fazia. Veja no versículo 4. Veja no versículo 4, irmãos. Além do povo de Deus, havia no meio do povo de Deus um populacho, que eu estou tentando descobrir aqui quem é na igreja de Pinheiro. Capítulo 8. Capítulo 11, versículo 4. O que é que diz? Você faz parte desse grupo? Porque quem reclamou foram os filhos. Agora tem o populacho. Populacho significa aqueles que estavam no meio do povo de Deus, não era crente, não saíram do Egito, mas estavam ali só para fazer o quê? Confusão. O joio no meio do trigo. Esse pastor Arival, mas como ele pede dinheiro, só pede dinheiro. Um irmão chegou para mim e disse: pastor, a igreja de Pinheiros agora é uma igreja ou é uma imobiliária? Ele diz as duas coisas. Estou pedindo a Deus uma casa para você morar no inferno. Casinha. Você só fala em casa, em galpão, em construção de templo, em dinheiro para missões, em poço, em cesta básica. Eu não aguento mais vir nessa igreja. Essa igreja de rico, que só fala em dinheiro. Vai para lá, populacho. Você não é de Deus. Faz assim, irmão. Populacho. O que o populacho fazia? O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas, o quê? Dos egípcios. Não era picanha, irmãos. Não era filé mignon. Era cebola, alho, piaba, porque o rio não dava peixe grande, não dava tucunaré no rio, piaba, manjubinha. Quando a gente estava lá no Egito, ali era bom, a gente tinha tudo, era escravo, estava na mão de Satanás, apanhava todo dia, vivia uma vida desgraçada, mas o populacho teve desejo. Irmãos, as pessoas pecaram porque não gostam dos caminhos de Deus. E os caminhos de Deus muitas vezes incluem deserto, adversidade, provação. O populacho reclama porque são egoístas, gananciosos e exigem a satisfação dos seus o quê? Desejos. Eu fui para a igreja de Pinheiro, não tinha estacionamento. Onde é que está na Bíblia que a igreja de Pinheiros tem que dar estacionamento para você? Arruma um versículo, pelo amor de Deus. Por que você não vem a pé? Por que você não vem de Uber? Por que você não vem com uma louquinha de bicicleta? Vem de todo jeito, mas vem para a igreja. Mas não põe a culpa do Diago de Diogo, não, Diego. Todo mundo, o populacho tem desejo. Ele vem para a igreja, ele está na igreja, ele acha que nós estamos aqui, que Deus está aqui para satisfazer os seus desejos, o quê? Egoístas. E aí o homem que era o mais manso da terra ficou o quê? Deprimido. Olha, uma depressão.
para pegar em Moisés era coisa difícil, impossível. O Dr. Martin Lloyd Jones diz assim, ó, depressão para um homem que falava com Deus face a face. Um homem que era o mais manso da terra. Um homem que orava por quem falava mal dele. Um homem que orou para que a sua irmã fosse curada porque estava metendo pau na sua cunhada. Tem que ser manso. Tem que ser de Deus. Segundo lugar. Eu queria que você... Desculpa, vamos para o verso 20. Ainda no primeiro. Moisés ficou deprimido porque perdeu a esposa. E todo mundo falava mal dele, inclusive sua família. Moisés ficou deprimido por causa da murmuração do povo. Tanto o povo de Deus como o populacho que estava no meio dele. Veja no verso 20. 11 e 20, o que é que diz? Mas o mês inteiro até vos sair pelos narizes, até que vos enfasteis dela, porquanto rejeitaste o Senhor. Grava essa face aí, porquanto rejeitaste o Senhor. E o Senhor está onde? No meio de vós. Não era lugar para ter depressão. Mas por causa da murmuração, porque o povo tinha desejos, o povo murmurava porque havia rejeitado a quem? O Senhor. E quem rejeita o Senhor, rejeita as bênçãos do Senhor, rejeita o tratamento do Senhor, rejeita a presença do Senhor. Mas, em terceiro lugar, por que Moisés ficou deprimido? Versículo 13, vamos ler juntos, versículo 13, o que é que diz? Versículo 13, o que é que diz? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carnes, que possamos o quê? Eram 600 mil homens, 2 milhões de pessoas, e Moisés não era sócio da JBS. Sabia disso? O que deprimiu Moisés? Moisés ficou deprimido porque o povo fazia exigências para ele, que ele não podia o quê? Atender. Porque tem gente que acha que o pastor, que o líder espiritual, ele é onipotente, onipresente e o quê? Onisciente. Pastor, fiquei doente. Você não soube, não? Não. Você avisou? Por que o senhor não veio me visitar? Estava visitando o outro, meu irmão. Eu não sou o quê? Onipresente. Pastor, por que o senhor não resolve meu problema? Não sou o quê? Onipotente. Vê que Moisés está dando esse recado simples. Ele está dizendo assim, Senhor, o povo está querendo carne. Não tem Carrefour, não tem Swift. Porque eu podia fazer um mês de carne, de codorna, de frango. Porque a gente pode hoje, né? Quando o churrasco é ruim, começa logo com linguiça. E pão no alho, para entupindo o cara. A picanha sai lá no final. É assim, chama picanha da diretoria. E o cara expõe a picanha, está lá. Ah, pastor, pode vir que tem ancho. Mas você não ancha nada. É só alho. Eu acho que deve ter vindo aí, né? Pão de alho. Cebola. Um pimenta. Você já notou isso? Quarta razão. Porque Moisés ficou deprimido. Porque Moisés, ele era manso, ele falava com Deus face a face, mas ele queria fazer tudo o quê? Sozinho. Ele não delegava. E você vai observar no versículo
16 e 17. De 11, 16 e 17. O que é que diz aí? Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 dos anciãos de Israel, que sabem serem o quê? E superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali o quê? Contigo. Vamos criar aqui um conselho de 70 anciãos, gente que sabe superintender, gente que sabe ser ancião, tem que ter competência. Você quer fazer tudo sozinho? Nós vamos dividir o seu fardo com 70 o quê? Pessoas. Irmãos, às vezes, muita gente entra em depressão por excesso de trabalho. Está trabalhando demais. Não é para Deus, não. É para si. Aí pega uma depressão desgramada e vem para o culto. Senhor, cura a minha depressão. Muita gente deprimida, porque está correndo atrás do vil metal. São viciados em trabalho. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que houve um Pentecoste aqui. No versículo 17, lê comigo, 11, 17. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não tu leves o quê? Somente. Então, gente, a carga é pesada. Eu vou tirar do Espírito que eu coloquei sobre você, vou dividir esse Espírito para mais 70. Para quê? Para que você seja ajudado a levar essa carga. A Bíblia diz em Gálatas: levai a carga uns dos outros. Porque é bom ser dois, que quando um cai, o outro levanta. Quando deita, o quê? Aquece. Ajunta mais, cresce mais. Então Moisés falava com Deus face a face. Moisés era um homem de Deus, mas ele não delegava. E Deus está ensinando para ele aqui: olha, a causa da sua depressão é que você quer fazer tudo o quê? Sozinho. Você conhece gente assim ou não? Quem é assim, levanta a mão. Porque às vezes eu sou igual a Moisés, sou manso, mas não tenho paciência. Se for para gastar tempo ensinando o processo, eu faço, deixa para lá. Quem é assim? Ah, vocês são tudo normais, porque só falta ver vocês voando aqui. Há um anjo neste lugar. Moisés. Meus amados irmãos, Moisés ficou deprimido, porque ele não queria compartilhar. Mas veja, no versículo 25, 11, 25. Lê comigo, direitinho. Bem forte, 11, 25. Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois o quê? Só foi para curar a depressão. Foi só para ajudar naquela hora. Depois o quê? O que é nunca mais? Nunca mais. Porque Deus tinha um compromisso com Moisés. Deus tinha escolhido Moisés. Deus põe pessoas para ajudar você, mas a obra é tua, filho.
A obra é tua. E eu queria que você aprendesse na igreja. Veja lá em Números capítulo 4. No versículo 24, Deus escolheu os gersonitas. É este o serviço das famílias dos gersonitas, para levar o que? As cargas. Levaram as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, e o respoteiro da porta da tenda da congregação. As cortinas do pátio, o resposteiro, a porta do pátio que rodeia o tabernáculo do altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a essas o quê? Coisas. Há serviços humildes na igreja para pessoas fazerem. Pessoas da igreja foram escolhidas como os gersonitas por Deus para fazer trabalho que só gersonita sabe fazer: carregar peso. Ah, fulano não estudou, vai ser gersonita. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, o presbítero que foi eleito é muito truculento, ignorante. Fica na porta. Vai para o estacionamento. É assim que Deus diz? O seu serviço é tão honroso para Deus quanto o serviço de Moisés. Porque não existe servo maior na igreja de Deus. Se Deus escolheu você para varrer o chão da igreja, para carregar tenda, faça isso, porque foi Deus que te escolheu. E seja humilde, e faça bem feito, e seja o melhor carregador de tenda do mundo. Faça pós-graduação, doutorado, pós-doutorado em carregar tenda. Dê o melhor para Deus. Não queira ser Moisés. Moisés era um só. Deus deu 70 para ajudar, mas Moisés só tem um. Josué ficou chateado. Josué disse: Moisés, o que nós vamos fazer? Porque está todo mundo falando em línguas, profetizando no meio do arraial. Isso aqui era presbiteriano, virou pentecostal. Moisés, nós éramos presbiterianos. Não era não, ficou agora com 70, né? Foi criado o conselho. Mas ele disse: aqui está... Moisés, calma, meu filho. Josué era novo. Você acha que tem ciúme entre líderes? O menino prega melhor do que eu. Josué estava preocupado com isso. Veja lá em Números capítulo 11. Misericórdia, o tempo está correndo. Mas o sermão está bom, né? Cheguei atrasado, mas caprichei, né? Estudei a noite toda, viu? 11. O povo começou a profetizar. Desceu a nuvem, repousou sobre eles. Versículo 27. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram. Ou seja, 68 pararam, mas tem 2 que estão profetizando. Qual foi a resposta de Moisés? Porém Moisés lhe disse: tem tu ciúmes de mim? Versículo 29. Tomara que todo o povo do Senhor fosse o quê? E que o Senhor lhe desse do seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial e os anciãos o quê? De Israel. Então não fica com ciúme se alguém está fazendo melhor do que você, ou fazendo o que você faz tão bem. Se for de Deus, é claro. Ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher. Por fim, vou terminar 9 e 10. Qual foi a primeira razão? Porque Moisés ficou deprimido? Perdeu o quê? A esposa, fez um casamento segundo Deus e todo mundo metia a boca dele, inclusive a sua irmã e o seu irmão. Segundo, Moisés ficou deprimido porque o povo murmurou.
e tinha desejos egoístas. Terceiro, Moisés ficou deprimido porque o povo fazia exigências que ele não podia atender. E sabe o que Deus vai nos ensinar? Que Moisés ficou deprimido porque queria fazer tudo sozinho. Sabe o que Deus nos ensina porque Moisés ficou deprimido? Porque ele esqueceu o quanto Deus era o quê? Poderoso. No versículo 31, lê comigo. 11:31. O que diz 11:31? E trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre o quê? A terra. Irmãos, sabe o que Deus diz? Diz assim: vocês não vão comer codornizes por um dia só. Vocês vão comer codornizes por um mês. E vocês vão comer codornizes até sair pelo... Vocês estão rindo, mas está na Bíblia, não foi eu não. Vai sair pelo nariz. Vou entupir vocês. Ah, pastor, me deu um carro. Tudo bem, Deus vai lhe dar um Porsche, uma Ferrari. Vai lhe dar carta, assim, entupir. E a polícia passar lá e prender você. Eu acho isso fantástico. Eu fui estudar. O caminho de um dia, no versículo 31, significa de 25 a 32 quilômetros. Então faz assim, 25 a 30, vamos botar 30 para fazer a conta redonda. 30 quilômetros multiplicado por 30 dá quanto? 30 vezes 30? 900. Agora, 2 côvados. O côvado são 50 centímetros. Mais ou menos 1 metro. 1 metro de altura de codorniz, multiplicado por 30 por 30. Você acha que tinha codorniz? Irmãos, Deus pode dar para a gente galpão, pode dar o bairro de Jaguaré, pode dar o Alto de Pinheiros, pode dar uma galáxia. Você crê nisso ou não? Porque tem gente, meu irmão, Deus é Deus. E eu acho interessante que nos versos 18 a 23 diz ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne de comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narizes, até que vos enfasteis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E Moisés desconfia do Senhor. Agora lê comigo o versículo 23, e grifa esse versículo, 23. Porém, o Senhor respondeu: seria encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Moisés ficou deprimido porque ele esqueceu quão grande é o nosso Deus. Ele falava com Deus face a face. Ele era um homem de fé, mas ele não conhecia o tamanho do poder de Deus. Sabe por que a gente fica deprimido? Porque a gente não conhece o Deus que nós temos.
Vamos ficar de pé. Pessoal da música, vem para cá. Eu estou pregando demais. Cinco aplicações práticas. Não se deprima com as reclamações e as murmurações que fazem contra você. Deleta. Você gosta de salvar o WhatsApp? Deleta. Você gosta de fazer arquivo de e-mail? Você é doido. Deleta. Muitos que declaram que são crentes na igreja, não são crentes e vão viver a vida inteira o quê? Reclamando, porque nunca estarão o quê? Satisfeitos. Quando o ar está frio demais. Aí pega uma manta, enrola todo e fica olhando para mim. Morra, gelada. Contemple e desfrute das providências que Deus tem feito, tem enviado sobre a sua vida. Deus não tirou você do Egito para matar você no deserto. Você vai chegar na terra prometida. A caminhada é difícil, mas você vai chegar lá. Creia nos milagres e na justiça de Deus. Deus sempre enviará pessoas para ajudar a carregar o fardo. Essas pessoas não querem o seu lugar. Essas pessoas não querem te puxar o teu tapete. Mas elas vão o quê? Ajudar você. Vai falar, vai profetizar só um dia, tá? Fica tranquilo.